Olá, está no ar o programa Opinião Regional, a partir de agora na tela da NTV 8.1 Digital e para você que acompanha também a nossa programação através do Facebook, na página da NTV Patos de Minas. O Opinião Regional, você já sabe, é feito para vocês, por vocês e com vocês, aonde a sua opinião é o mais importante. A partir de agora, o contato direto com você, telespectador. O programa de hoje está muito importante para o seu dia a dia. Não somente para o dia de hoje, para essa semana, para esse mês que se comemora o Setembro Amarelo, que é o mês contra o suicídio. Vamos dizer que essa bandeira é para toda a sua vida. O telefone está na sua tela, 3821-4488, para você que quer fazer a sua pergunta e dar a sua opinião. Fique à vontade, eu já falei, o programa é para vocês. E no estúdio estamos recebendo hoje no Opinião Regional, pela primeira vez no Opinião Regional, ela que já é uma grande parceira aqui da NTV, é sempre uma cidadã patense, aguerrida, sempre ajudando o próximo, a psicóloga, minha amiga também, posso dizer disso, Lorena Moser. Prazer recebê-la mais uma vez aqui na NTV. Prazer é meu, David. É sempre esse espaço de fala para levar saúde mental na casa das pessoas, ele é indispensável. Até porque é através do conhecimento que há prevenção, não só do suicídio, mas também de adoecimentos mentais, né? O cuidado, ele está na informação. E a NTV, nesse sentido, sempre abre o espaço para a gente. Eu agradeço muito a emissora. Isso é de extrema importância na vida de inúmeras pessoas, inclusive na nossa, para cumprir nossa missão, o nosso papel de levar esses conhecimentos que nós temos para os outros. Muito bem. E falando de importância, eu gostaria, você que é atuante nessa área, esse mês é o Setembro Amarelo de prevenção contra o suicídio, mas é uma bandeira que a gente leva todos os dias e a gente vê, infelizmente, os números aumentando do suicídio. E é uma bandeira, um assunto que a gente não pode deixar de falar. A gente tem que abordar e a gente tem que alertar. Esse é o nosso papel. Então fala pra gente a importância desse mês específico dedicado a essa bandeira, a essa causa. A gente fala que esse mês, todos os olhares, eles voltam para a prevenção ao suicídio e valorização da vida. No entanto, todo dia é dia, a cada segundo é segundo, a cada minuto é minuto. Só que todos os olhares se voltam para nós, né, da saúde mental. E é de extrema importância, porque 90% dos suicídios, eles podem ser evitados. Então, imagina, David, Quantos por cento? 90%. 90%. Para a gente que é profissional da saúde e para os seres humanos, eu acho que a perda de um ser humano por suicídio, ela entristece todos nós cidadãos, porque a gente olha para uma situação e fala, poxa, isso podia ter sido prevenido, essa pessoa ela podia ter se reestabelecido, porque com certeza existem vários fatores que levaram aquilo, né? Aquele ato que é um ato definitivo, que depois dele a gente não tem mais o que fazer. Agora, enquanto há vida, há o que ser feito. Ô Lorena, então explica pra gente, né? Eu infelizmente isso está no nosso cotidiano, na nossa rotina. Eu até vou dar um depoimento que na semana passada tive que acudir um grande amigo que estava tentando preste ao suicídio. E é um assunto e é infelizmente corriqueiro na nossa família, no nosso bairro, sim, na nossa sociedade. Você disse que 90% pode ser evitado. Como que a gente faz para diminuir esse número, né, alarmante de suicídio? Como que a gente faz para ajudar o próximo? É muito bacana, David, você ter trago essa questão, porque de fato todos nós temos algo a contribuir com o próximo, né? Nós podemos, eu digo que nós somos fatores tanto de
auxílio, quanto de também, talvez, facilitar que o ato ele aconteça. Então, é óbvio que nós queremos salvar e não incentivar um ato desse, né? O que a gente pode fazer? O acolhimento, ele é indispensável, mas é um acolhimento sem julgamento, sem que você fale para a pessoa, não, mas isso aí você precisa rezar, isso é falta de Deus, não, mas... É o que mais acontece. Infelizmente, né? Isso chega muito para a gente. Quando as pessoas vão acudir, e eu digo nesse caso em específico que eu disse, as pessoas estavam ali ao redor falando que é falta de Deus, e acaba culpando e julgando a pessoa que na verdade está gritando por socorro. Exato, é um grito desesperado para que uma dor que ela é imensurável, ela pare, né? E aí os outros, eles acabam com essas falas, não por desejar que o outro faça, mas por desconhecimento, e é por isso que eu prego a bandeira, né? A gente sabe que falar de prevenção de suicídio, existe toda uma regulamentação da Organização Mundial de Saúde e da Associação Brasileira de Psiquiatria sobre a forma de abordar. Porque dependendo, isso pode gerar um efeito manada e ao invés de prevenir, propagar. Então já deixa aí exemplos como que a gente pode partir para esse lado certo de abordar e de combater o suicídio. Sim, por exemplo, se você não é um profissional da saúde, você é um amigo e você percebe a pessoa ali numa situação de crise suicida, o principal é você dizer para a pessoa, você não está só. Você pode perguntar também, o que eu posso fazer para te ajudar? A pessoa pode entrar em conflitos, coisas, dores que ela está vivenciando, e a gente orienta que você não se aprofunde nessas dores, mas que você deixe a pessoa falar enquanto ela quiser e depois você acolha no sentido de, olha, levar para o encaminhamento. Essa pessoa, muitas vezes, ela não consegue buscar ajuda profissional. Ela precisa que alguém pegue na sua mão e leve-a a buscar o serviço de saúde, né? Então, olha, nós vamos procurar um serviço especializado para te ajudar. Tenho o que fazer e eu estou do seu lado. Eu vou com você. Né? Essa coisa que a gente viu muito nas mídias, nas redes sociais, de meu direct está disponível, converse comigo. A gente, enquanto profissional da saúde, a gente não entende que isso seja algo realmente positivo. Porque se você não tiver esse manejo, e é um manejo difícil... Pode se tornar um efeito contrário, isso, né? Se você não souber perguntar, se não souber acolher, né, a pessoa... Vai que é verdade isso que a Lorena deixou claro aqui. Vai, por exemplo, a pessoa te faz uma pergunta, ela está precisando, né, de respostas, te faz uma pergunta e você não sabe responder, pode complicar a situação. Sim. E eu quero chegar nesse ponto, Lorena, já que o programa é feito para isso, e você disse que tem aonde obter esse acolhimento, né? Sim. Você que é da área, atende de forma particular. Eu gostaria de saber do poder público também. A gente estava conversando aqui em off. A gente sabe que a sociedade tem a sua parcela de culpa, o poder público, o Estado também tem a sua contribuição nisso? É indispensável, né, David? Inclusive, uma das coisas que a gente fala é que é um fenômeno que ele não é só um fenômeno de saúde, ele é um fenômeno político, social, né? Então, existem há muito que ser feito ainda na área de saúde mental. Hoje a gente já evoluiu muito com os CAPs, né? As cidades que têm o Centro de Atenção Psicossocial, ela consegue reduzir em até 15% o número de suicídios. Lembrando que por ano, né, aqui no Brasil, no último ano, se mataram mais de 12 mil pessoas. E isso que efetivaram o suicídio, né? As tentativas, elas são muito maiores do que realmente consegue se efetivar. Então, se tenta mais do que se morre. E só que depois do tentar, o que é feito com essa pessoa? Ela é negligenciada ou ela é encaminhada para o serviço de saúde especializado em saúde mental? Por quê? Vamos precisar de um apoio de um médico, muitas vezes um assistente social, né, um médico psiquiatra, do psicólogo, a toda uma equipe, às vezes do terapeuta ocupacional, a toda uma equipe multiprofissional que precisa ser incluída nessa questão, nesse adoecimento que ele é multifacetado, né? Ele não é um adoecimento, às vezes as pessoas reduzem, como a gente diz, isso aí é falta de Deus. Outras falam, você tem tudo. Por que você está assim se você tem tudo? Olha, você tem saúde,
tanta gente querendo viver e você aí querendo morrer. Lembrando que essa doença que é causada, na maioria das vezes, não só, mas sim pela depressão, ela não escolhe classe social. Né? Nem se é homem, se é mulher, nem sexo. A idade a gente vê um aumento aí nos jovens, né? Sim. E por que, Lorena, na sua opinião? Então, o jovem, ele tem uma característica muito impulsiva. Inclusive, é um grupo de risco. A gente fala que tem os fatores protetivos e os fatores de risco. Então, o jovem, o adolescente ali de 15 a 29 anos, por ali, ele é um grupo de risco. Porque tem a questão da formação da identidade, tem as questões das orientações sexuais que começam a ser definidas. As primeiras decepções amorosas. As primeiras. Faz parte. E não as últimas, né? Eu brinco lá no consultório. Olha, ela é a primeira de muitas, então vamos lá. Né? É um público que eu gosto muito, atendo muito adolescente. E, de fato, eu percebo realmente, não só na teoria, porque nos nossos estudos a gente aborda, né? Reconhece essa questão, mas dentro do consultório, quantos adolescentes eles estão vulneráveis, suscetíveis a essa questão da ideação suicida. E tem uma coisa que é um tabu. Vou chegar no David e falar, né? Por exemplo, o David chegou no meu consultório, meu paciente. Eu vou ter receio de falar para ele, David, você já teve ideação suicida? Não. A família, você pode perguntar para sua filha, o David chega na filha dele, eu chego no meu filho, você já pensou em tirar a sua própria vida? Então, a gente pode e deve fazer isso. Tendo uma resposta afirmativa, encaminhe o seu filho, busque ajuda profissional. Um outro setor, David, que precisa ser incluído, principalmente nesse foco de adolescente, são as escolas. As escolas, eu percebo que tem vários movimentos no Setembro Amarelo, eu inclusive vou participar semana que vem, os colegas também, brilhantes, participando, atuantes, para tentar levar tanto em todas as escolas públicas, particulares, enfim, esse conhecimento, essa informação. Muito bem. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui na NTV falando do Setembro Amarelo aqui, no Opinião Regional. Muito bem, estamos de volta com Opinião Regional na tela da NTV 8.1 e também através do Facebook na página NTV Patos de Minas. Luiz, coloca na tela o telefone para você, telespectador, participar com a gente, que o programa é feito para vocês e um programa de suma importância para a sua vida, em todos os sentidos, em todos os aspectos, em todos os meses, mas principalmente nesse mês, que é o mês do Setembro Amarelo, do combate contra o suicídio. E a psicóloga Lorena Moser está aqui nos prestigiando e dando várias dicas e contribuindo mais uma vez para um mundo melhor, podemos se falar nisso. Bom, a gente estava falando dos jovens, né, Lorena? Sim. Que o aumento é cada vez mais no meio dos jovens a respeito do suicídio, mas os idosos também passam por isso. E o que leva os idosos a cometer o suicídio? Então, fantástico, David, é isso mesmo, né? As populações de maior risco, elas são os adolescentes e acima de 65 anos. O que acontece? Acima de 65 anos, aposentado, existe, né, nessa cultura que nós vivenciamos hoje, aquela questão da produtividade, que você tem que estar sempre produzindo, que você da utilidade, né? Então, o aposentado, o idoso, ele se sente inútil. Ele se sente, muitas vezes, um peso para os familiares. E aí vem adoecimentos crônicos, né, algumas dores crônicas, enfim, tudo isso vai se somando. A gente não pode falar de uma única causa, são a somatória de várias causas. Às vezes, nessa economia, eu diria que difícil que nós vivemos, essa pessoa trabalhou a vida toda, ela chega no final da vida, ela não tem uma casa para morar, ela percebe assim que ela tem que morar com um filho, ela tem que ir para um asilo, né? A gente acompanha muito esses casos, às vezes ela é abandonada também pela família, e não que isso seja um questionamento, né? Eu já vi isso em pauta de ele foi abandonado porque não cuidou da família, mas enfim, o fato é que esses públicos são os públicos que estão mais suscetíveis
suscetíveis. Um outro dado interessante para a gente falar é que a cada 100 mil habitantes, 12% que morrem são homens e 5% são mulheres. Devido ao quê, Lorena? Devido ao quê? Então, onde que tira essa base? As mulheres, David, elas tentam mais, só que elas são menos efetivas. E os homens, quando eles tentam, eles são mais efetivos. Então, eles conseguem dar cabo à vida com mais efetividade. Por isso, é um risco aumentado para o gênero. Ô Lorena, então, já que a gente está falando de prevenção, vamos pegar essa reta final do nosso programa. Tá chegando ao final. Como que faz... para a pessoa, você que está em casa, você que tem um parente, um amigo, ou mesmo até você mesmo que já passou pelo seu pensamento, na sua cabeça sobre o suicídio, o que deve fazer? Tem que respirar, procura a igreja, procura o psicólogo, procura o amigo. Como é que faz? Se tranca no quarto? O que deve fazer? Então, alguns sinais de alerta eu vou deixar aqui, além disso que a gente já falou, né, para depois a gente, não sei se a gente está encerrando, eu adoro vir aqui, mas, né... Nós temos horário. Aqui, o produtor está de cabelo novo, visual novo, né, Luiz? Ficou bonito. Parabenizar aí o corte, viu, Luiz? Parabéns. Ficou galera. Autoestima no seu caso tá lá em cima. Olha, o fator de proteção, viu, Luiz? Parabéns. Autoestima é um fator de proteção também. Então, frases como eu queria sumir e nunca mais aparecer, eu quero dormir e não acordar mais, eu sou um peso. Esse tipo de frase, ele traz um alerta. A gente sabe que as pessoas, na maioria dos casos, elas dão sinais que elas estão com a ideação suicida, né? Só que, às vezes, a gente não consegue captar. Então, algumas falas são muito importantes. Uma outra questão é a mudança de comportamento. Mudou de comportamento, você olha para aquela pessoa, você não a conhece mais, há que se observar mais de perto. Além disso, nós podemos falar também da questão dos adoecimentos mentais. Então, se você tem um transtorno mental, também é algo que traz um alerta. Uso de álcool e drogas, outra coisa, né, que aumenta a sua vulnerabilidade ao suicídio, que são os fatores de risco. O álcool e a droga. O álcool é a droga. Né? Agora, fatores de proteção, né, gente? Olha que delícia. Vamos proteger quem a gente ama, né, David? Vamos falar aí. Falta um minutinho para acabar o programa. O que fazer, como acolher, como abordar? Então, a família é muito importante. A família, a sociedade. Então, o que é interessante? Você acolher a dor do outro, não questionar em momento algum, encaminhar para os profissionais, que são os profissionais da saúde mental, psicólogo e psiquiatra, tanto público quanto particulares, né? Existe uma rede, o CAPS, que ele é o responsável pela questão da saúde mental. Só lembrando aqui, quando a gente fala do poder público, pessoal, é quando a prefeitura, quando o poder te oferece de graça ou grátis. Para ficar esclarecido, pode ir no postinho aí perto da sua casa, sim, que você vai ter um respaldo bacana. Isso aí, procurar os UBSs, né, que a gente fala em saúde, que são os postinhos. Então, buscar. Tem o número do Centro de Valorização à Vida, número 188, também é muito importante, tá? Rede é gratuito, gente, a ligação funciona 24 horas. Muito bem, Lorena, e para quem quer bater um papo contigo, suas redes sociais, sempre muito movimentado, quase uma blogueira profissional, uma digital influencer, mas está sempre com presteza à nossa sociedade, em ajudar o próximo. Qual que é o seu telefone, o seu consultório, sua rede social? Então, sempre que eu venho aqui, eu gosto de deixar uma contribuição para vocês além dessa fala, né? Eu fiz um guia de prevenção ao suicídio e eu vou disponibilizar para todo mundo que está assistindo a gente. É só entrar lá no meu Instagram, @LorenaMoserPsi, tem um link na bio, clica no link, você vai falar comigo e eu vou te encaminhar esse e-book, tá bom? Lá nós temos detalhadamente tudo isso que a gente falou e mais. E é grátis, viu, gente? Para vocês, para que a gente busque, né, essa questão da qualidade de vida. Muito bem. Lorena, sempre um prazer revê-la, sempre radiante, sempre com um carisma imenso. E obrigado por ter contribuído mais uma vez. A você de casa, o meu muitíssimo obrigado pelo carinho, pela enorme audiência. Bom final de semana e a gente se encontra no próximo programa. Até lá.